Olá a todos que nos seguem em nossas redes sociais. Bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast sobre jurisdição. Um podcast feito para você, estudante de direito, advogado e também pessoas que se interessam pela área. Hoje nós estamos com uma pessoa para lá de especial para falar de um tema muito importante, a LGPD. Nossa convidada é a doutora Sandra, advogada, professora e estudiosa na área. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e me sinto super honrada de participar desse momento, tratando de um tema que é super interessante e necessário. Afinal de contas, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela visa proteger os dados pessoais das pessoas naturais, então ela só se aplica às pessoas físicas, não se aplica às pessoas jurídicas. E o objetivo, né, é garantir que as pessoas naturais, né, as pessoas físicas, tenham maior controle sobre os seus dados pessoais, né, garantindo o respeito à liberdade, à sua privacidade. Esse é digamos assim, o principal objetivo da lei. E, ao mesmo tempo, responsabilizar aquelas pessoas que fazem o tratamento dos dados pessoais. A gente poderia dizer que, na verdade, essa necessidade ela surgiu por conta dos golpes, da venda de informações. Da onde que surgiu essa necessidade da criação de uma lei para proteger esses dados? É, não especificamente dessa questão, mas logicamente, né, a existência de golpes, do uso de dados pessoais para essas finalidades, eh, toca, né, a questão da proteção de dados pessoais. A grande preocupação, né, e a razão talvez da existência da lei é o fato de nós vivermos hoje no que se chama de sociedade da informação, né, em que a coleta de dados pessoais é massiva e não se sabe exatamente se perdeu o controle do uso, né, que era feito e que é feito dos dados pessoais. Então, sobretudo, o desenvolvimento da tecnologia, o aprimoramento das ferramentas de comunicação, né, que acabou, gerando um impacto muito grande em termos de dados pessoais, foi, de certa forma, restringindo a liberdade e, sobretudo, a privacidade das pessoas, é que fez surgir a necessidade de uma lei específica para tratar do tema. E quando que a lei entrou em vigor? Essa lei entrou em vigor em 2020, 18 de setembro de 2020. Ela é uma lei de 2018, ela tinha uma primeira previsão de entrada em vigor, que era um prazo mais curto. Eh, Entramos no período de pandemia e aí houve alguns movimentos no sentido de adiar a entrada em vigor da lei. No final das contas, 18 de setembro de 2020 foi a data de entrada em vigor dessa lei. E assim, no seu ponto de vista, a gente sabe que a lei entra em vigor, mas ainda as empresas, as organizações têm um tempo para digerir, né? A demanda é tão grande, principalmente nas grandes organizações, que as empresas precisam desse tempo. Como que foi? Como que está sendo digerir essa nova lei, colocar essa lei em prática? Bom, na verdade, a partir de 2018, né, quando a lei foi publicada, as organizações, né, as sociedades empresárias já deveriam se não só as sociedades empresárias, né, mas as organizações de um modo geral, já deveriam ir se adequando a essa lei para que no momento em que ela entrasse em vigor, já estivessem adequadas. Nós tivemos um momento um pouco complicado, que foi o momento da pandemia. Isso acabou impedindo, né, que a maioria das organizações se movimentassem nesse sentido. E nós temos um outro grande problema que dificulta
dificulta a efetividade e a implementação dessa lei nas organizações, que é a falta de cultura da proteção de dados, né? Nós não somos um país que nos preocupamos com a proteção de dados há muitos anos. Isso é relativamente recente, né? Essa preocupação mais generalizada em termos de proteção de dados. Então, ainda estamos no momento de inicial do processo de implementação dessa lei na maioria das organizações. Mas você acredita, eu lembro que assim, a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa foi quando eu fui fazer um exame no laboratório, né? E aí antes, quando você preenche a ficha, eles te deram um termo. E esse termo era um termo que dizia sobre as questões da LGPD, sobre os dados que estavam sendo lá fornecidos, né? Mas sem maiores explicações, o laboratório falou, olha, você precisa assinar esse documento, né? Como outros documentos que você precisa assinar quando vai fazer um exame. E aí eu me dei conta até também, por ser advogado, de que aquilo já se tratava de uma preocupação, de uma certa forma, uma adequação, né, dessa companhia quanto à questão da LGPD. Mas assim, a gente sabe que não basta isso, né? Não basta só você ter um termo onde você autoriza o fornecimento de seus dados para aquela finalidade específica. Por trás disso, tem toda uma questão da empresa que ela precisa se adaptar. Você acha que assim, as empresas ainda não vê isso como prioridade e também há uma dificuldade muito grande, esse processo de adequação, ele me parece muito complexo, porque ele não depende só de um profissional, né? Me parece que depende de uma equipe multidisciplinar. Como que você consegue enxergar esse momento de adequação nas empresas? As empresas que não têm como fugir, como laboratórios, como clínicas grandes, elas vão se adequar mais rápido, porque a fiscalização será maior, ou não? A fiscalização ocorrerá em todas as empresas, as de grande, pequeno porte, e como que vai se dar essa adequação? Como que é o procedimento? Bom, de fato, a implementação da lei, ela não é um processo simples, né? Em primeiro lugar, ela exige, sobretudo, uma mudança de cultura na organização, né? Funcionários, alta gestão, alinhada com as questões da proteção de dados pessoais, né? Tem que haver uma compreensão por parte da organização e das pessoas que a integram, desde o funcionário que exerce, por exemplo, a função na limpeza, até a alta gestão, tem que estar aderentes, né? Conhecer minimamente as razões pelas quais precisa se preocupar com a proteção de dados. E aí, a partir, né, da disseminação da cultura de proteção de dados, estabelecer medidas técnicas, como questões relativas à segurança da informação, medidas administrativas, formulando políticas, procedimentos que tenham em sua base essa preocupação com o cumprimento da LGPD. Então, ela é um processo, esse processo de implementação, ele é um processo demorado, né? Ele é um processo que exige que a organização se conheça, né? Que faça uma gestão dos riscos. Lógico que para cada organização a situação será diferente, porque há aquelas organizações que fazem tratamento de dados pessoais numa proporção muito pequena, né? Ao passo que outras têm como âmago do seu negócio, né, um tratamento de dados pessoais. Então, para cada uma delas, o impacto será diferente. O risco de os riscos, né, de cada uma dessas empresas vão ser diferentes. E as medidas que precisam ser tomadas dentro de uma organização vai depender dessa prévia análise dos riscos no tratamento dos dados pessoais. Existe algum departamento específico? Quem que faz isso? O RH? Ou como que as empresas podem, na mão de quem vai ficar essa responsabilidade?
isso também depende muito da estruturação da empresa, né, ou da organização. Organizações grandes, multinacionais, normalmente têm um setor de compliance para o qual pode ser direcionada, né, essa questão da proteção de dados. Organizações menores, possivelmente é o próprio sócio que vai trabalhar e vai dirigir, né, toda essa adequação, né. Muitas organizações formam um comitê, né, com funcionários de diferentes setores, como o setor de RH, que é um setor onde o tratamento de dados é muito grande, né, um profissional da área de tecnologia da informação, um advogado, né, que são profissionais que vão tocar os diferentes setores da empresa e que vão trabalhar conhecendo a organização, disseminando a cultura, analisando os riscos, verificando quais as medidas que precisam ser adotadas, sempre aderente à realidade daquela organização. Não há uma receita pronta, né? Tem diretrizes que todas as organizações devem seguir, mas cada uma de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu perfil, de acordo com o tratamento de dados pessoais que realiza. E dentro, assim, dos seus estudos, você percebe que hoje a preocupação maior é das grandes organizações, ou você já sente que as pequenas organizações, os escritórios, os estabelecimentos também estão tendo já uma consciência dessa responsabilidade, né, de na verdade, seguir essa lei, ou ainda isso não está claro para a maioria das empresas? Bom, as grandes organizações, elas já têm essa preocupação mais consolidada, né? Até porque grandes organizações têm as relações com países estrangeiros, por exemplo, países europeus. Muitas empresas que estão aqui no Brasil são empresas europeias. Que exigem, né? Inclusive, se eles não tiverem, Exa não fazem negócio. Exatamente. Então, as próprias relações comerciais, a própria sustentabilidade da empresa acaba dependendo disso, né. Então, essas empresas, por uma questão mesmo de exigência internacional, já estavam adequadas, porque já estavam adequadas no seu país, já foram obrigadas a fazer isso no seu país de origem, né, então acaba fazendo, já tinham essa preocupação aqui no Brasil. E, como isso vem em cadeia, né, essa exigência vem em cadeia, uma grande organização que tem uma relação comercial com uma sociedade empresária menor, acaba exigindo também que o seu parceiro tenha uma adequação à lei. Então, muitas vezes, uma organização menor, ela é compelida a se adequar para garantir, por exemplo, a manutenção de um contrato, né, de um vínculo, né, de fornecimento com outra organização. O que eu percebo é que as organizações menores, elas buscam se adequar não por uma convicção própria, mas muito mais em função das exigências dos seus parceiros de negócio. Uma necessidade. Uma necessidade, exatamente. É isso que eu percebo, é isso que eu sinto. A gente percebe que hoje em dia esse movimento de informações, ele está, principalmente com ferramentas que nós temos, ele está muito solto, né? Então a pessoa precisa, vamos trazer isso um pouco para a questão da advocacia. A gente vê, né, de um tempo para cá, prints sendo juntados em processos, fotos sendo juntados em processos, e por muitas vezes, por uma questão de dinamismo mesmo, de celeridade,
o cliente ele pega e ele manda uma foto, ou ele manda de forma digitalizada para o WhatsApp do advogado ou de algum funcionário, e esse funcionário passa para a equipe para poder juntar um processo. Qual é o risco da circulação desses dados? Como que a gente deve concentrar isso? Né? Assim, uma pessoa vai mandar uma informação para você. Quando a gente vai, por exemplo, no estabelecimento, volto a dizer o exemplo do laboratório, você vai lá, você entrega direto para a pessoa, é aquela atendente que vai fazer o seu registro, provavelmente vai arquivar. Quando você trata, né, e não tem como a gente fugir disso, vamos usar o exemplo aqui de um escritório de advocacia, onde muitos dos dados dos clientes são utilizados para os processos, para a convicção, informação de juízo de valores do juiz. Como que deve ser feita essa triagem da documentação? Qual é a preocupação que os escritórios devem ter e quais são as consequências da recepção de uma forma inadequada dessa documentação? Bom, o grande problema, né, de enviar a documentação de qualquer modo para toda e qualquer pessoa que integra o escritório é porque as ferramentas, elas transmitem, né, fazem a transmissão de dados de uma forma muito rápida, né? Então, a possibilidade de um vazamento de dados, né, é muito grande se não há um controle por parte do escritório, né, de guardar e estabelecer medidas de segurança adequadas. Então, quanto mais pessoas têm acesso à informação, mais fácil dessa informação sair do controle, né? Então, estabelecer procedimentos que direcionem as informações pessoais para um único local, com acesso apenas àqueles advogados e aquelas pessoas que realmente precisam ter acesso àquelas informações, são medidas que minimizam riscos, né, de incidentes com dados pessoais. A gente sabe que a pessoa que fornece os dados, ela pode, segundo a lei, pedir para que aquele que recebeu os dados eliminem esses dados, né? Então eu posso, de repente, ligar para o estabelecimento e falar, olha, forneci um CPF para vocês, mas eu quero que vocês tirem isso da plataforma de vocês, né? Como isso funciona na prática? Vamos colocar um exemplo. Eu chego lá e falo, olha, eu não quero mais que vocês tenham essas informações que eu passei para vocês. Como na prática isso vai funcionar? Bom, em primeiro lugar, a eliminação dos dados é um direito do titular dos dados, só que, como todo direito, ele tem limites, né? Então, eu posso pedir para eliminar dados, mas nem sempre o agente de tratamento será obrigado a eliminá-lo. Por exemplo, se houver uma obrigação legal por parte do agente de tratamento de guardar aquele dado por um certo período, ele não está obrigado a eliminar. Por exemplo, numa relação de emprego, né? O empregador, ele tem a obrigação, ou ele tem até o direito de guardar aquelas informações por um determinado período, porque durante 2 anos depois do término do contrato de trabalho, o empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista, né? E esse empregador precisa ter a documentação necessária para fazer a sua defesa. Nesse caso, não adianta o empregado ligar e falar, olha, eu quero que você, na verdade, tire todas as informações. Não adianta, porque a empresa tem obrigações legais, né, dados, por exemplo, relacionados ao FGTS, que tem um prazo prescricional bem grande, outras obrigações legais. Então, depende de que dado que ele está pedindo para ser eliminado, né? Depende se a finalidade para a qual aquele dado foi coletado de fato já se extinguiu. Então, tem algumas questões que precisam ser analisadas. E você fala sobre um agente de tratamento. Quem é esse agente de tratamento?
O agente de tratamento, a lei denomina de controlador e operador. Quem é o controlador, quem é o operador nessa relação de tratamento de dados? O controlador é aquele que toma as decisões em relação aos propósitos do tratamento de dados, em relação aos meios que serão utilizados no tratamento. Então, por exemplo, você, sócio do EVI, certo? Você recebe os dados pessoais dos clientes com o objetivo de fazer a defesa dos interesses deles em processos judiciais, processos administrativos. Você é o controlador. Você define os propósitos para os quais os dados serão tratados, os meios de tratamento dos dados, você é o responsável, tá? Mas, eventualmente, você vai transmitir, fazer uma transferência desses dados, ou melhor, você contrata uma empresa de TI que faz o processamento dos dados que são tratados no seu escritório. Ele é um operador, né? Por quê? Ele vai fazer processamento de dados seguindo as suas orientações, as suas determinações, as suas diretrizes, tá? Então, esses são os agentes de tratamento. Tá. Então pode ser desde alguém contratado até o próprio dono da empresa, desde que ele esteja ciente das funções que ele vai exercer. Via de regra, a empresa, a organização que coleta é o controlador. Aqueles que fazem algum outro tratamento, que recebem os dados, né, por compartilhamento, que fazem algum tipo de processamento dos dados, esses são os operadores. Se ele age, faz o processamento seguindo as orientações e determinações do controlador, ele é caracterizado como operador. Entendi. E assim, como toda lei, a falta de cumprimento da lei gera uma penalidade. Quais que seriam as penalidades para quem, a partir do momento que a lei entrou em vigor, não cumprir com as determinações legais? A lei elenca uma série de sanções administrativas, né, que vão desde uma advertência ao agente de tratamento, aplicação de multas. A multa é de 2%, né, dos rendimentos brutos, né, da empresa, da organização, tendo um limite de 50 milhões de reais por infração. Então, pode ser um valor bastante expressivo, né? Mas também podem ter outras sanções, como a paralisação do tratamento dos dados pessoais relacionados a determinada infração. Há uma série de sanções, né, que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão fiscalizador. Exatamente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal, ela tem função de fiscalizar, mas também ela tem função de regulamentar a lei. Então, muitas questões a lei não especifica, deixando a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentar melhor a questão, determinar, né, algumas diretrizes, orientações quanto à forma de aplicar a lei. E ela tem poder regulamentador também. E essa autarquia, ela tem o poder, por exemplo, de chegar para a empresa, notificar e dar um prazo para que ela cumpra com as exigências? Sim. Um acordo, um termo de acordo? Sim, ela tem esse poder. Ela pode, eventualmente, ao fiscalizar uma organização, entender que não é o caso de uma aplicação imediata de uma sanção, mas de
de dar essa possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta, determinando quais são as providências que aquela organização deve adotar, né, para se adequar à lei. E essa fiscalização, ela ocorre assim, os agentes vão nas empresas mesmo, ou ela ocorre também via sistêmica? Como que a gente poderia entender que ocorre essa fiscalização? Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é relativamente nova, até porque a lei é nova, né? Nós estamos em 2023, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, e ainda demorou um pouco para a criação, né, efetiva da autoridade. Então, ainda estamos no momento de de organização mesmo da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, pode ser que futuramente haja agentes fiscalizadores, né? Mas hoje em dia, um dos grandes fiscais é justamente o titular de dados, que pode peticionar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e no próprio site da ANPD tem Possibilidade. tem um canal que o titular pode, né, fazer uma denúncia, uma reclamação em relação a um determinado agente de tratamento, e a partir daí a Autoridade Nacional pode adotar as medidas que entender cabíveis. O que a gente percebe, assim, no dia a dia, de repente as empresas, principalmente quando você advoga por partido, as empresas entrando em contato com o advogado, expondo essa preocupação, até porque depende disso para poder firmar contratos internacionais, enfim, tá no mercado, e atribuindo um pouco essa responsabilidade do advogado, entendendo que o advogado tem condições, porque se trata de uma lei, então, né, na verdade, vou procurar quem? Meu advogado. Qual é o papel do profissional, do advogado, nesse movimento da aplicação da lei? No que ele pode participar e até onde ele pode ir e daquele momento depender de outras pessoas? O advogado, ele pode exercer um papel importante, né, na adoção de medidas administrativas, né, na orientação de adoção de medidas administrativas. Então, ajuste dos contratos, com cláusulas que prevêem, né, que tratam da proteção de dados. Esse é um papel que é uma função específica do advogado. Orientar na redação das políticas de da política de privacidade, de outras políticas que estejam relacionadas à proteção de dados, na redação de procedimentos, né, na estruturação e definição das responsabilidades dentro da organização. Mas a empresa precisa trazer esses subsídios, né? A empresa Sim. precisa organizar e trazer para o profissional, olha, a minha empresa é assim, funciona assim, essas são as regras, e daí, então, ele vai poder estar. Isso. E o advogado, para ele conseguir fazer isso de forma realmente adequada, ele precisa conhecer bastante a organização, para de fato estabelecer e ajudar na concepção de normas internas que estejam aderentes à realidade daquela organização, né? Mas o advogado, muitas vezes, ele tem alguns limites em relação à implementação da lei. Por quê? A lei também exige que a organização estabeleça medidas técnicas de segurança. Essas medidas técnicas, no mundo digitalizado que a gente vive, né, elas são, sobretudo, de conhecimento dos profissionais de segurança da informação, né? E nós, enquanto advogados, nem sempre temos, na maioria das vezes, não temos esse conhecimento técnico que nos permita dizer qual é o mecanismo, a ferramenta tecnológica adequada para resguardar a segurança dos dados pessoais que estejam armazenados nesse ou naquele dispositivo, né? Então,
um trabalho completo exige múltiplos conhecimentos, né? Lógico que lidando com essa lei, nós advogados precisamos cada vez mais buscar um conhecimento na área da tecnologia, de segurança da informação, até para que a gente tenha subsídios, por exemplo, para fazer uma defesa de um cliente, se for demandado uma ação de responsabilidade civil, né, relacionada à violação de dados pessoais. Então, vai exigir também de nós, né, ampliar conhecimentos nessa área. Mas sozinhos, dificilmente conseguimos, em uma empresa, fazer uma implementação da LGPD. Então, assim, pelo que eu entendi, o advogado tem o seu papel, depende de uma equipe multidisciplinar, então vou precisar de um técnico de informática, né? As empresas, elas, na verdade, devem determinar um setor responsável para ficar no encargo de implementar essa cultura, mudar o pensamento dos funcionários, mostrar a importância disso, e ela tem que ter lá dentro um responsável. Esse responsável pela lei tem algum nome? Como que isso na prática funciona? Sim, a lei determina que as organizações devem nomear o encarregado de dados, tá? Que é o que muitas vezes chamam de DPO. DPO é o termo que veio da legislação europeia, mas a nossa lei fala de encarregado de dados. Esse encarregado de dados, que é nomeado pelo controlador, pelo operador, ele é a pessoa que tem a função, né, dentre outras coisas, de fazer a interface, né, de servir ali como um meio de contato entre o titular de dados e o controlador, entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele deve receber as demandas dos titulares de dados, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tomar as providências necessárias, implementar, né, e disseminar a cultura de proteção de dados dentro da organização, zelar para que os diferentes setores da organização cumpram as políticas, os procedimentos relacionados à proteção de dados. O encarregado tem uma série de funções, né? Então, logicamente, ao nomear o encarregado de dados, há que se ter um mínimo de preocupação no sentido de que essa pessoa seja alguém que tenha um mínimo de conhecimento da lei. E o que eu posso compreender como dados pessoais? Dados pessoais, de acordo com a lei, é tudo aquilo que identifica uma pessoa ou que tem a aptidão de identificá-la. Então, nós podemos pensar nos dados cadastrais, como nome, RG, CPF, endereço, telefone, mas vai além disso, né? Porque há outras informações que, se isoladamente elas não podem identificar uma pessoa, a partir do momento que essas informações são cruzadas com outros bancos de dados, elas permitem uma identificação. Então, se a placa do meu veículo, por si só, não me identifica, né, em outros contextos, como no meu condomínio, por exemplo, por meio da minha placa, pode chegar a minha identificação, exatamente. Então, tudo aquilo que identifica uma pessoa ou que possa identificá-la é considerado dado pessoal. Nas empresas pequenas, esse encarregado de dados pode ser o próprio sócio? Até pode, né? Não há, assim, nenhuma proibição expressa, mas a gente tem um problema que pode gerar a partir daí um conflito de interesses, né? Por quê? Porque o sócio ele vai tomar decisões
relacionadas ao negócio, né? À busca de resultados, de lucros. E muitas vezes, este objetivo nem sempre é compatível com certas medidas relacionadas à proteção de dados. Eh, o ideal é que esse encarregado de dados seja alguém que tenha autonomia, que possa realmente dizer: olha, isso deve ser feito, isso não deve ser feito, né? Que tenha uma certa liberdade. Sanidade em Exatamente. relação às questões. Exatamente. É importante dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela baixou uma resolução para regulamentar o tratamento de dados pessoais por empresas, né, de pequeno porte, né? E aí se enquadram microempresas, as empresas de pequeno porte, assim definidas por lei, o microempresário individual. Essas pessoas ou essas sociedades, elas têm um tratamento diferenciado, né? E aí, para elas, há uma dispensa da nomeação de um encarregado de dados, tá? Mas também tem que observar que, às vezes, uma empresa classificada, uma sociedade classificada como microempresa, ela faz um tratamento de dados de alto impacto. E aí, nesse caso, ela... segmento. Exatamente. E aí, nesse caso, ela não vai ter esses benefícios, esse tratamento diferenciado que consta nessa resolução da NPD. Muito bacana. E por fim, quanto tempo você acha que, na verdade, vai demorar para que todo mundo entenda a importância dessa lei e isso se faça presente, de fato, em todas as empresas? Olha, eu ouso dizer que vai demorar ainda muito tempo. Nós precisamos, e aí isso é um papel, né, do Estado, precisa trabalhar com uma educação em termos de proteção de dados. E eu penso que desde o ensino fundamental, já orientando as crianças, né, a respeito da da preocupação que elas devem ter com seus dados pessoais, né, esclarecendo quais são os impactos disso na vida dela, né, nos seus direitos fundamentais. Então, eu acho que nós, de fato, vamos ter um cenário ideal quando a população em geral estiver educada sobre esse assunto. Inclusive, você entende que, inclusive, entre pessoas físicas e pessoas físicas também, no cuidado de transmissão dessas informações, das informações? A pessoa física, ela não tem a obrigação, ela não é considerada, como regra, um agente de tratamento. A menos que eu, pessoa física, faça tratamento de dados com finalidades econômicas, eu não tenho esta obrigação. Mas eu poderia, por exemplo, te mandar uma foto ou algum conteúdo e logo em seguida pedir para que você apague? Você teria essa obrigatoriedade de apagar? Trazendo uma equiparação com o que a lei traz, né? Não pela LGPD, mas por outras normativas. Sim, você é o dono da foto, o dono da imagem, né? Você tem esse direito, né, de solicitar, mas não se aplicaria nessa relação a LGPD. Eu percebo que isso, ainda que de uma forma sutil, já está acontecendo, né? Porque você tem aplicativos hoje já com mensagens temporárias, né? Onde ela coloca o tempo da mensagem e depois automaticamente ela se apaga. Porque, assim, às vezes a finalidade da essência de um determinado aplicativo, ela é a celeridade e isso está se desvirtuando. E aí eu volto a dizer, quantos prints a gente não tem hoje em processo, quantas fotos, quantas conversas, e por muitas vezes as pessoas fazem
isso de forma cotidiana. Você conversa com a pessoa, nem sempre você está pensando em produzir uma prova, né? Então, eu digo isso porque, assim, hoje nós temos uma preocupação das organizações, né, frente às organizações, em relação à proteção de dados das relações que elas têm. Mas eu acredito que, ainda que sutilmente, já me parece que começa a ter indícios dessa preocupação, dessa privacidade, né? Ainda que a gente tenha outras normativas que regulamentem isso, mas algo um pouco mais estruturado no sentido dessa troca de informações também de pessoas físicas com pessoas físicas, entendeu? Eu acho que à medida que a cultura de proteção de dados vai se disseminando, a gente começa a ter um olhar diferenciado para a nossa privacidade, a ter uma preocupação maior em resguardar a nossa privacidade. E à medida que a gente tem essa preocupação, automaticamente nós limitamos o acesso aos nossos dados. Começar a ter essa consciência, né? Exatamente. Porque hoje em dia muitas pessoas, como a gente vive no mundo, né, onde o importante é você mostrar, é você publicar, as pessoas elas não têm noção, muitas pessoas não têm noção do quanto essas informações, elas não param só lá na página delas, né? Exatamente. E o que as pessoas podem fazer com essa informação, né? Então, essa preocupação, eu digo isso porque eu sinto essa necessidade, não só da LGPD em relação às organizações, mas também fora o que a gente já tem, de algo um pouco mais incisivo em relação ao tratamento das questões vinculadas às pessoas físicas, né? Realmente, eu acho que a tendência é que os próprios titulares de dados comecem a ter esse controle, né, sobre as suas próprias informações e, por exemplo, empresas desenvolvedoras de softwares, né, de aplicativos. A, a lei impõe a elas a obrigação de, ao desenvolverem essas ferramentas, também já desenvolvam com o olhar da privacidade, com essa preocupação em resguardar a privacidade do usuário. Essas pequenas coisas, né, que cada um vai fazendo na sua esfera de possibilidades, é que vai gerando, né, que vai incrementando e disseminando mesmo a cultura de proteção de dados. Então, em algum momento, eu creio e espero que realmente nós tenhamos, né, um cenário favorável, um cenário mais seguro, em que o titular de dados tenha um maior controle dos seus dados pessoais, mas eu acho que ainda estamos nos primeiros passos para isso. Vejo que você se apaixonou pela área, né? A gente percebe o conhecimento que você tem, a riqueza de detalhes que você traz sobre a lei, e eu só tenho a agradecer a tua participação. Acredito que esse episódio tenha trazido muito esclarecimento para muitas pessoas, aquelas que já têm um pouquinho de conhecimento sobre o LGPD, aquelas que não têm, mas certamente aqui o que a gente trabalhou hoje foram informações extremamente valiosas. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, fico super honrada de tratar desse assunto que realmente, para mim, é apaixonante. Acho que é necessário que a gente comece a disseminar isso, incutir nas pessoas a necessidade de elas cuidarem dos seus dados pessoais, das suas informações, né? E eu acho que aos poucos a gente vai conseguir ter um cenário ideal. Obrigada pela oportunidade. E é isso aí, pessoal. Nosso episódio completo está no nosso canal do YouTube e eu vejo vocês no terceiro episódio do podcast sobre jurisdição. Um abraço.